ficou desesperada, a tal ponto que as autoridades recorreram. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração da série Na Mira. Esse caso vai dar uma mexida com você, se prepara, viu? Nesse momento eu gostaria já de agradecer a Regiane Evangelista, que fez uma contribuição através do Valeu Demais, um mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Então eu te agradeço a gentileza, o carinho por estar aqui contribuindo, eu fico muito feliz. E eu desejo que você possa ser ressarcido de uma forma abundante, que haja uma multiplicação bem exponencial na sua vida também, tá bom? Lembrando que se você quiser conferir as outras atrações aqui do canal, as minisséries, nós temos várias histórias. E as categorias são organizadas, as playlists também, inclusive há vários links. Então vai lá, confira, conheça a página inicial, faça um tour aqui pelo canal e veja tudo que eu já produzi, relatórios, investigações, tem muita coisa bacana e eu sei que vai te surpreender, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Michele Briggs se animou quando pensou ter ouvido a música de um caminhão de sorvete por volta das 17h30, do dia 2 de janeiro de 1999. A menina de 11 anos decidiu imediatamente que queria um picolé e implorou à mãe algum dinheiro. E ela e a sua irmã mais nova, Kimber, correram para fora, cada uma segurando 2 moedas. E a Kimber trouxe o cachorro da família com ela e a Michele pulou na novíssima bicicleta rosa e roxa da Kimber. Enquanto elas se dirigiam para a esquina da rua, vários outros menores do bairro de Mesa, no Arizona, se juntaram a elas, que também foram atraídas para fora pelo som fraco da música. Depois de alguns minutos, alguns dos menores começaram a ficar inquietos. Não havia sinal do caminhão de sorvete e a música não estava chegando perto. Alguns menores desistiram de esperar e foram para casa. Mas a Michele estava decidida a pegar um picolé. Ela se divertia andando em círculos de bicicleta em volta da sua irmã. Por volta das 17h50, a Kimber decidiu que não estava disposta a esperar mais. Estava escurecendo e a temperatura girava em torno de 60 graus. Estava muito frio para o Arizona. A menina de 9 anos disse à irmã que estava indo para casa. E ela rapidamente correu de volta a apenas 4 casas da esquina. A Michele continuou andando em círculos na bicicleta. Quando a mãe percebeu que a Kimber havia voltado sozinha, ela mandou de volta para buscar a sua irmã. A Kimber então pegou uma jaqueta e voltou. Isso tudo levou apenas 90 segundos. Nesse curto espaço de tempo, a Michele havia desaparecido. A Michele era muito inteligente, era considerada uma aluna talentosa, ela era muito criativa, ela fez um jogo de tabuleiro para sua família como presente de Natal naquele ano. Ela gostava de ler e adorava a arte e também tocava clarinete na banda da escola. Ela era uma menina muito amigável, mas podia ser um tanto reservada com as pessoas quando as conhecia. E ela foi bem educada sobre o conceito de perigo estranho. E não era o tipo de menina que poderia ser facilmente enganada. Ela provavelmente teria tentado lutar contra um sequestrador. E ela sempre se sentiu segura em seu bairro. E era muito frequente uma situação como essa, onde o caminhão de sorvete estava chegando. Então a Kimber e a irmã iam direto para a esquina. Mas quando Kimber se aproximou da esquina naquela noite, a sua reação inicial foi de aborrecimento. Parecia que a Michele havia jogado de forma descuidada sua nova bicicleta no chão, porque as rodas ainda estavam girando, como se a Michele tivesse pulado enquanto ainda estava em movimento. Então, o seu aborrecimento se transformou em medo quando ela percebeu que a Michele não estava em lugar nenhum. E as 2 moedas que ela estava segurando estavam no chão, perto da sua bicicleta. Assustada, Kimber voltou correndo para casa e disse à mãe que não conseguia encontrar a irmã. Depois que uma busca em pânico na vizinhança não rendeu nenhum sinal de Michele, a Tracy Biggs, a mãe, ligou para o 911 e relatou o desaparecimento de sua filha às 18h15. A polícia respondeu imediatamente e percebeu desde o início que provavelmente estava lidando com sequestro. Parecia que a Michele tentou começar a peladar para sua casa e foi arrancada da bicicleta antes de chegar muito longe da esquina. A polícia e voluntários realizaram uma busca minuciosa no bairro que durou até 2 horas. Helicópteros usando tecnologia infravermelha sobrevoaram e cães de caça foram trazidos para tentar determinar em que direção a Michele havia ido.
Infelizmente, eles só conseguiram rastrear o cheiro dela a alguns metros da bicicleta descartada. Os detetives determinaram que ela provavelmente havia sido levada para longe da área em um veículo. Na manhã seguinte, parecia que todos na área de mesa tinham ouvido falar sobre a menina desaparecida. Centenas de pessoas apareceram para ajudar na busca. Muitas pessoas da igreja mórmon local que a Michele frequentava distribuíram panfletos de pessoas desaparecidas, penduraram cartazes, vasculharam canais e laranjais próximos. E na semana seguinte, eles distribuíram mais de 50 mil panfletos em uma área de 45 milhas quadradas. A polícia montou 6 bloqueios de estradas em todo o bairro e interrogou cada motorista ao entrar e sair da área. Os detetives se espalharam e falaram com todos os criminosos, os predadores registrados na vizinhança. Cada um com o qual eles falaram foi capaz de explicar seu paradeiro durante o tempo em que a Michele desapareceu. Os investigadores ligaram para todos os vendedores de sorvete na cidade de Mesa, mas nenhum deles tinha caminhões de sorvete no bairro de Michele naquela noite de sábado. Considerando que nenhum dos menores realmente viu um caminhão de sorvete naquela noite, foi concluído que era possível que o que eles ouviram à distância fosse outra coisa. O pai da Michela, o Darren, caiu na mira da polícia como um suspeito inicialmente. Eles o interrogaram, questionaram. Aparentemente ele era um homem muito contido em suas emoções, por isso atraiu atenção. Mas rapidamente ele foi descartado, a família ficou muito chateada que ele teve que passar por isso e a polícia continuou a vasculhar a área de Mesa, verificando latas de lixo, lixeiras, galpões e quintais, e eles falaram com cada residente pelo menos uma vez. Mas a maioria deles não tinha visto nada em comum na noite em que a Michele desapareceu. Algumas pessoas mencionaram ter visto um jipe cor de cobre saindo da área na época em que a Michele desapareceu, e depois que a polícia disse ao público que estava procurando o veículo, mais de 300 denúncias foram feitas sobre isso. Depois que um chamador relatou ter visto um jipe parado no deserto a nordeste de Mesa, mais de 100 policiais do condado de Maricopa foram enviados para aquela área. Aí eles passaram 24 horas vasculhando o terreno do deserto, mas não encontraram nada relacionado ao desaparecimento da Michele. O dono do jipe cor de cobre acabou sendo identificado inocentado de qualquer envolvimento no caso. Pouco depois do desaparecimento da Michele, um e-mail foi enviado a seu pai por uma pessoa que afirmava ser o sequestrador da Michele. Ele disse que estaria disposto a devolver a Michele em troca de um resgate. Aí os detetives conseguiram determinar que a mensagem veio de uma casa em Phoenix, depois de realizar uma vigilância na área, e uma equipe de SWAT foi enviada para resgatar a Michele. E aí eles perceberam que ela nunca esteve lá. A mensagem havia sido uma farsa cruel de um menino de 12 anos. E a Michele ainda estava desaparecida. A cada dia a área de busca era ampliada e os policiais usaram cães de caça, quadriciclos e cavalos para vasculhar o deserto ao redor do lago Saguaro e o terreno montanhoso nos arredores da cidade. Infelizmente, eles não encontraram nada que avançasse na investigação. Aí os detetives investigaram o boato de que a Michele havia sido vítima de um atropelamento e aí rolou uma fuga do motorista que entrou em pânico e escondeu o seu corpo. Mas eles determinaram que isso era improvável, porque mesmo que tivesse sido um pequeno impacto com o carro, haveria evidências na rua. E não há nada que indique que qualquer acidente tenha ocorrido. A nova bicicleta não havia sido danificada e não havia peças de carro ou sangue encontrado em qualquer lugar da rua. O sequestro da Michele teve um grande efeito na comunidade de Mesa e a área sempre foi considerada segura e sempre havia menores brincando nas ruas. Mas depois disso, os pais mantiveram seus filhos perto deles. Os menores foram proibidos de sair para fora. Eu encontrei relatos de pessoas da época que disseram que assim, a coisa mudou para pior em um nível de paranoia muito grande. Até porque o que mais horrorizou os pais do bairro e da região é a velocidade em que a Michele havia desaparecido. Então instaurou um pânico de que o sequestrador era experiente e podia estar se preparando para atacar novamente. E a polícia sentiu uma pressão crescente para encontrar o perpetrador e continuou a trabalhar no caso 24 horas por dia. Um mês após o desaparecimento da Michele, houve pouco progresso em determinar o que havia acontecido com ela. As dicas diminuíram e então a polícia tentou uma manobra
oferecendo uma recompensa de $60 mil por informações que levasse a Michele ou ao seu sequestrador. Infelizmente, mesmo com a grande quantidade de dinheiro oferecido nesse caso, nenhuma pista relevante surgiu. Sem testemunhas do sequestro e sem suspeitos, a polícia ficou desesperada, a tal ponto que as autoridades recorreram a médiums. Os videntes foram abordados em massa e, claro, emitiram suas visões e informações. Isso reuniu a quase uma dúzia de residentes de mesa que se submetessem a buscas voluntárias em suas casas e propriedades. Inclusive, eu acho que é o primeiro caso criminal aqui que a polícia tem envolvimento com médium. A gente já teve algumas coisas assim, como no caso da escritora do verão passado, que, né, só foi enganada pelos médiums, e teve o caso da Gabi Petito também no começo, né, que teve os médiums que viam tudo. E apesar de eu nunca ter tratado disso aqui no canal, mas está na minha mira, casos envolvendo a participação de médiums, eu sei, já estou ciente assim, que realmente a polícia sempre teve uma relutância muito grande em trabalhar com esse tipo de questão, né? Porque é complicado. E os detetives nesse caso não eram diferentes. Eles não eram tipo, acreditamos em médios. Eles chegaram a admitir na época que normalmente não confiariam jamais em dicas de médiums, mas como a vida de um menor estava em jogo, eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Nessa operação de revistar as casas, todos, exceto um dos proprietários que eles pediram, consentiram com a busca. Vários disseram que só concordaram porque havia um menor envolvido. Nenhuma das buscas revelou nenhuma evidência e a polícia afirmou que o único proprietário que não cooperou não foi considerado suspeito do desaparecimento da Michele. Então, em março, os detetives haviam esgotado completamente todas as pistas do caso, mas continuaram a vasculhar a vizinhança e interrogar novamente os moradores, esperando que alguém se lembrasse de algo pertinente. Eles revisavam constantemente o arquivo do caso para se certificar de que nada havia sido perdido, mas eles não conseguiram desenvolver nenhuma pista sólida. Então, à medida que 99 chegava ao fim, o caso estava essencialmente frio, mas os detetives se recusaram a desistir dele. E eles prometeram a Stacy e o Darren que iriam continuar até encontrar sua filha. Mas eles não tinham nem teorias substanciais. A foto e as informações da Michele foram incluídas em uma correspondência enviada a quase 80 milhões de lares em todo o país. E eles esperavam que isso garantisse dicas novas. No primeiro ano da investigação, a polícia interrogou milhares de moradores, eles entrevistaram mais de 500 médiums e eles conversaram com representantes de todos os vendedores de sorvete do estado do Arizona. E eles acompanharam centenas de possíveis avistamentos da Michele na Pensilvânia, na Califórnia, e vasculharam mais de 7 mil pontes. E eles conduziram inúmeras buscas físicas escavadas em aproximadamente 40 poços de minas abandonados. Eles também investigaram a possibilidade da Michele ter sido vendida para uma quadrilha de tráfico humano no México, mas nada os aproximou de chegar a qualquer pista outra vez. Em maio de 2000, o Departamento de Polícia de Mesa gastou mais tempo e dinheiro na investigação do desaparecimento da Michele do que em qualquer outro caso de sua história. No entanto, eles tinham pouco a mostrar. Eles ainda não tinham ideia do que aconteceu com a Michele ou quem foi o responsável por seu desaparecimento. Embora continuassem a receber algumas pistas que não davam em nada, e eles então tiveram que admitir que, infelizmente, a investigação estava completamente paralisada. A Tracy e o Darren fizeram um apelo público por informações no segundo aniversário de desaparecimento da sua filha. Eles tinham certeza de que alguém na comunidade deveria saber de algo e imploraram para que eles se apresentassem, mesmo que o fizessem anonimamente. Na mesma entrevista coletiva, um psicólogo observou que a maioria desses monstros tende a passar por períodos de remorso, especialmente em feriados ou datas de aniversário de seus crimes. E eles pediram que o agressor se apresentasse, recebesse tratamento e, finalmente, encerrasse a espera agonizante da família por informações sobre o destino da Michele. Buscas esporádicas por Michele continuaram a ser conduzidas e seus pôsteres desaparecidos ainda podiam ser vistos em todo o estado do Arizona, mas o caso acabou saindo das manchetes e ficaria fora deles até o 5º aniversário do desaparecimento dela. E aí a Tracy e o Darren
tiveram que dizer, olha, a gente não acredita mais que ela está viva, mas a gente tem quase certeza de quem é o responsável por seu fim. E o homem que eles citaram era um dos criminosos íntimos registrados que os policiais interrogaram nos primeiros dias da investigação. E a polícia continuou a afirmar que o homem não havia sido apontado como suspeito, apesar do que a família acreditava. Esse homem em particular era de Blalock, que morava a apenas 2 quarteirões de distância da Michele. E ele provavelmente a tinha visto pela vizinhança e ela teve aulas de piano em uma casa próxima dele. Após o desaparecimento dela, ele participou das buscas por ela, compareceu a várias vigílias realizadas no bairro e a polícia estava ciente do seu passado conturbado, principalmente que ele tinha condenações anteriores em 3 estados diferentes, incluindo violação íntima, infantil e sequestro. E ele foi inicialmente interrogado pela polícia poucas horas depois que a Michele desapareceu, e eles confirmaram que ele tinha um álibi ali pelo período do tempo do sequestro. E ele permitiu que revistassem sua casa na época e eles não encontraram nada incriminador. E a esposa foi o seu álibi na época. Ela disse que ele estava assistindo TV na garagem. Só que 9 meses após o desaparecimento da Michele, ele foi preso após um violento ataque à vizinha. Ele estava esperando em sua casa quando ela voltou, abriu a porta e se deparou com ele na sala. Ele foi para cima dela, sufocou, agrediu e por aí vai. E ele acreditou que ela estava sem vida e aí foi embora. Só que ela não tinha perdido a vida. Assim que ela recuperou a consciência, ela chamou a polícia e foi capaz de identificá-lo. E aí mais tarde ela disse que acreditava que ele poderia ter sido responsável por levar a Michele. Só que os detetives nunca encontraram nenhuma evidência ligando-o ao caso da Michele. E ele foi condenado a uma sentença de prisão perpétua pelo ataque brutal à vizinha. Aí ele foi preso e ele começou a fazer comentários bizarros sobre o caso, o que reacendeu a suspeita em torno dele. Em março de 2018, o caso da Michele ressurgiu nas manchetes depois que alguém encontrou uma nota de $1 em Wisconsin, com uma nota manuscrita de alguém que afirmava ser a Michele. Perto do limite do dólar, alguém havia escrito: "Meu nome é Michele Biggs, sequestrada em mesa AZ. Estou vivo." A nota do dólar foi impressa em 2009. Nesse ponto, a Michele teria 21 anos, mas a caligrafia não fazia sentido para a família e a letra parecia ter sido escrita por um menor e seu primeiro nome estava escrito errado. Por essas razões, os detetives atribuíram isso a uma provável farsa. E, infelizmente, mesmo que não fosse uma farsa, praticamente não há possibilidade de rastrear de onde aquela nota poderia ter estado antes de aparecer em Wisconsin. Durante muitos anos, a irmã se sentiu culpada pelo que aconteceu e ela disse que não foi até ter idade suficiente para entender que era culpa dela, que aquilo estava fora de suas mãos. E ela disse: "Olha, há uma parte de mim que ainda pensa você deveria ter ficado." Mas ela disse que se tivesse feito isso, isso poderia ter resultado na tomada das duas. O caso da Michele ainda é considerado ativo e não resolvido pelo Departamento de Polícia de Mesa, e eles não têm certeza se ela está com vida ou não. E apesar da falta de evidências físicas, a Tracy e o Darren acreditam que o Dee sequestrou sua filha. E eles ainda esperam saber o que aconteceu com ela, para que possam trazê-la para casa e dar um enterro adequado. Essa é a progressão da idade da Michele, como ela estaria nos dias de hoje. Quando o caso envolve menores, nós ficamos mais comovidos. A gente sabe disso. Eu até conversei com a doutora Sandra uma vez sobre isso, como eu vejo assim, desaparecimento de menores. Eu teria uma opinião aqui que surpreenderia muita gente. É uma coisa aqui que envolve outras questões, então eu não posso falar no canal, mas a gente fica mais comovido, claro. Há uma mobilização maior, porque quando se trata de um adulto, ele não é visto como um vulnerável, ele tem alguma chance de se defender. Mas o menor não. Ser arrancado acima de uma bicicleta deve ter sido muito desesperador. E a situação dos pais. Agora, tem uma coisa. Eu tenho um problema com o suspeito deles, que é uma coisa que não me faz acreditar que esse homem possa ter sido responsável por isso, apesar do seu histórico. Porque assim, para elaborar um sequestro como esse,
houve um planejamento, houve uma execução muito bem orquestrada de bolar esse som falso de caminhão de sorvete e obviamente talvez poderia ter sido alguém da região, daquele bairro, ou alguém que percebeu que esse era um comportamento natural daqueles menores de ficarem esperando o caminhão chegar. Mas acontece que tem uma questão que é significativa. Eu não acho, de repente, né, acho que assim, é impossível afirmar que ele estava esperando justamente ela. Eu acho que de repente o sequestrador imaginou, bom, eu vou capturar a que ficar ali até o final, a última. E aí ele esperou até que ela ficasse realmente sozinha, talvez ele pensou que não ia dar conta de capturar as duas de uma vez, e pegou em 90 segundos. Colocou em um carro e se foi, ok. Só que esse nível de organização e de uma ação rápida, experiente e macabra, aliás, não combina com o ataque amador que o outro fez, porque a forma como ele agiu ali foi muito brutal e selvagem, como se não tivesse raciocinado nada, ele simplesmente estava esperando a mulher e aí fez tudo aquilo, atacou e tal, tipo, foi embora, largou o corpo para trás, digitais, como se DNA, ele achou que nada disso ia ser, sabe, que nada disso ia aparecer, mesmo que ela tivesse realmente totalmente sem vida, sem contar o fato de ele nem ter realmente checado para ver se a mulher de fato tinha dado o último suspiro. Então a forma como ele atacou essa mulher não condiz em nada com o desaparecimento super elaborado da Michele. Por isso eu penso que as suspeitas dos pais podem não estar tão certas assim. Eles basicamente, né, pensam que ele é o mais provável, porque aparentemente ele é o mais, né, cheio de bandeiras vermelhas ali, uma cara de culpado. Só que realmente os dois ataques são completamente diferentes e é chocante, seria chocante descobrir que foi a mesma pessoa por trás de ambos. E até porque as duas situações elas têm diferenças assim extremas. Uma, o corpo sequer foi encontrado e a outra estava viva e ainda conseguiu chamar a polícia. Então, assim, é realmente uma diferença gigantesca e uma dimensão, um nível de raciocínio, de inteligência e de planejamento que, de fato, não condiz com esses eventos. Eu não consigo acreditar nisso. Posso estar enganado, pode ter alguma outra explicação, não sou especialista em criminologia nem nada disso, mas pelo menos, né, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, pelo que eu sei, é pouco, mas eu sei, o modus operandi da pessoa por trás do rapto da Michele revela, pelo menos, uma antecedência e um padrão de comportamento no qual houve um planejamento muito bem pensado. Além do mais, essa ideia do som ser o chamariz para atrair as vítimas ali, que no caso seriam os menores, né, ou um entre eles, que no caso foi, é uma ideia que, por mais amargo que seja o que eu vou dizer agora, é brilhante, é realmente assim, estarrecedor quando você olha para todo esse aspecto de elaborar algo assim. Olha, de todos os sequestros que eu já vi na minha vida, tem um caso aqui, é o segundo episódio da série da Mira, é o caso da Lakeisha Jones, Lakeisha Jones, né, é Lakeisha Johnson, é Lakeisha, o sobrenome eu tô confuso agora. Todos os filhos dela são sequestrados. A história, ela é absurda. Ela é absurda num nível absurdo, do pico do absurdo. Se você não conhece essa história, eu acho que talvez você vai ficar chocado em um nível que você não vai conseguir pensar, será que eu já fiquei tão chocado assim? Porque essa história, ela expõe a total ignorância da mãe desses menores que acabam sendo sequestrados. E assim, gente, não é uma história pesada. Se você, assim, não quero ver uma vibe pesada, não se preocupa. A história não é pesada, ela não tem... Eu não quero dar spoilers, mas não se preocupe. Ela não tem nada pesado. A questão ali é que você vai se revoltar com a mãe, não é com o sequestrador. Você vai falar, não. O sequestrador, eu abraço essa mãe, eu vou querer dar uns tapas nela. Porque a história ali é indignante, sabe? Como tudo acontece, se fosse um filme as pessoas iriam falar, isso é super forçado, esse roteiro é ridículo, quem escreveu isso aí foi uma criança, alguém que estava sob influência de álcool, as pessoas... Eu consigo imaginar os críticos detonando e o público também. Porque se fosse um filme a gente ia achar isso não acontece na vida real, mas quando você vê aquilo, você vê que isso pode acontecer. Agora, esse tipo de sequestro aqui, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Normalmente os casos de sequestro, pelo menos os que eu já abordei aqui no canal,
A forma como as coisas aconteceram, tirando esse da Lequisha, que o que te indigna é o rumo das circunstâncias, mas não como o sequestrador age, que é uma coisa assim super descarada, mas as demais histórias, os desaparecimentos eram super vulneráveis, ou seja, eram de menores que saíram para entregar leite, jornal, e aí ninguém viu como aconteceu, então provavelmente foi um adulto que pegou e enfiou dentro do carro. Mas eu acho que é a primeira vez em uma história de sequestro que realmente a forma como o sequestro acontece em si me choca e me chama a atenção em um nível muito forte, porque isso de usar o caminhão, o som do caminhão, ainda mais naquela época, é realmente impressionante. E é uma ideia diabólica, em níveis muito extremos, porque é realmente uma evolução para fazer o mal que chega a ser incompreensível para nós que sequer imaginamos fazer uma coisa como essa. Sem contar a velocidade, a ausência total de testemunha. Então é uma combinação de organização e sorte que não tem para ninguém. E é muito triste. Eu espero do fundo do meu coração que esses pais consigam respostas. Eu penso que deve ser tão horrível passar por uma situação como essa, de ter que ir diante da televisão e fazer um apelo. Por favor, devolva minha filha o que restou dela, o corpo, as roupas, pelo menos então a verdade do que aconteceu. É uma humilhação. Todo mundo sabe que em outras situações vários tiveram que fazer apelos especificamente. Claro que tem histórias como aquele da menina da caixa do leite, a triste história da garota da caixa do leite, que a pessoa que faz o apelo lá no fim era envolvida no caso, mas realmente quando você olha assim, de você ter que depender de uma pessoa que é capaz de cometer uma atrocidade como essa, é realmente difícil de processar isso. É um trauma que qualquer família vai carregar pro resto da vida. É inconsolável, é difícil consolar qualquer pessoa em uma situação como essa, qualquer familiar, porque quando é ceifado, ainda tem o corpo ao enterro, há um processo de passagem e de finalização, por mais horrível que tenha sido a circunstância injusta. Mas quando não há um corpo, isso é horrível, é um luto que não cessa, é um luto que não para, que não acaba, porque no fundo, lá no fundo, por mais que se passem 20, 30 anos, as pessoas ainda pensam que de repente ele ou ela está vivo. E é uma incerteza. Quanto mais tempo passa, mais as pessoas pensam, não, realmente se foi, não volta mais, já era. Mas lá no fundo ainda, sabe, se estiver vivo, é desesperador. É desesperador algo assim. Eu nunca conheci ninguém pessoalmente, eu não me lembro, e acho que nunca conheci ninguém pessoalmente que passou por algo assim. E eu não tenho certeza se eu teria uma palavra certa de consolo, porque é difícil consolar. O que você vai dizer? Tem certeza que seu filho vai aparecer? Ah, mas tem 30 anos, nossa, é verdade? Então, é difícil. E isso é tão profundo porque essas pessoas perdem a qualidade de vida, perdem a condição de bem-estar, perdem a paz e vivem em um mar de incertezas. Quando você não tem certeza de nada, você desenvolve depressão, tristeza, ansiedade. É um futuro sem qualquer luz adiante. A pessoa olha para frente e vê apenas escuridão. E esse caso traz uma reflexão importante na questão de quanta coisa pode acontecer em 90 segundos. Uma conversa com alguém, uma discussão, uma briga, uma fuga, uma corrida. Às vezes é tempo suficiente para uma pessoa tomar uma decisão do qual ela vai se arrepender pelo resto de sua vida. Pode ser também um tempo no qual ela fará alguma coisa que vai salvar a sua própria vida. É tempo suficiente para ir e vir de algum lugar, para chorar, para sorrir, para fazer uma escolha. E nesse caso, aparentemente, é tempo suficiente para desaparecer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dê o seu like, passe esse vídeo adiante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo no Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível moto hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. A história tem mais reviravoltas do que você pode imaginar, a leitura é super fluida porque ela é escrita em formato roteiro. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo também. E você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista, tem um canal no Telegram onde a gente troca bastidores, tem votação, tem muita coisa legal por lá. E eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e divulgadas por lá, você pode conferir. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Chris Hemsworth foi à procura de problemas e ele encontrou. Enquanto trabalhava em Sem Limites do National Geographic, sua nova série documental sobre o declínio natural que vem com o tempo e o envelhecimento, a estrela de Thor e Resgate passou por uma bateria de testes genéticos para ver o que e se é que algo o futuro poderia estar esperando por ele. Gravado em seu próprio DNA, o que ele descobriu foi o seu maior medo. Você verá com detalhes exclusivos a origem e agora o momento dramático na vida de Chris Hemsworth.